irão perceber o que é isso. Neste momento ainda não está a mesa de Assembleia instalada, deste ano, não é? Letivo. Como tal, eram as alunas que pertenciam à mesa anterior, não é? Do ano passado, e segundo a graduação que estavam, como tal, foram as que foram selecionadas para vir, porque elas foram eleitas, não é? Pelos colegas todos, não pelos professores, é pelos colegas, e representam toda a escola. Pronto. Ora bem, para termos uma ideiazinha disto, pronto, isto é uma escola, neste momento do pré-escolar ao terceiro ciclo, que teve durante 37 anos situada em Vila das Aves. Vila das Aves é o famoso Vale do Ave, em crise da têxtil. Ano passado passámos por um processo bastante difícil, que foi mudanças de instalações, em que, no fundo, pronto, deixámos umas instalações que não eram as mais agradáveis, mas, no entanto, estas, por outras razões, também não eram as que a gente pretendia. No entanto, pronto, estamos neste momento integrados numa vila exatamente vizinha, que é na Vila de Santo Tomé de Negrelos, na mesma no concelho de Santo Tirso e distrito do Porto. Pronto, isto é só uma breve resenha histórica. Pronto, isto é uma escola pronto, a escola é inovadora, sempre foi, mas não é uma escola nova. Tem muitos anos, tem 37 anos. De 76 a 2001 funcionou unicamente como escola de primeiro ciclo. Depois, em 2001, houve o alargamento ao segundo ciclo. Pronto, e passou a ter a designação de escola básica integrada. Em 2003 foi quando foi o alargamento finalmente ao terceiro ciclo, e depois em 2005 foi a assinatura do primeiro contrato de autonomia realizado cá em Portugal, não é? Foi mesmo o primeiríssimo. Entretanto, também posso já dizer que agora em outubro, mesmo há pouquinho em Setúbal, viemos assinar o novo contrato, a renovação do novo contrato de autonomia, mais 100 e tal escolas. Ou seja, neste momento a autonomia está a passar para as escolas, mas também implica uma grande responsabilidade. Como devem imaginar. Pronto, isto teve por base o quê? Pronto. Como diz o próprio fundador do projeto, o professor José Pacheco, certamente muitos de vocês já ouviram falar. Pronto, em 76 era preciso repensar a escola toda. Isto 2 anos após o 25 de Abril, não é? Antes era impensável. Pô-la em causa. A que existia não funcionava. O que há 29 anos não funcionava. Os professores precisavam mais de interrogações do que certezas. No modo de agir não acomodado, na modificação do entendimento do que é uma escola e na sua reinvenção se investiram os últimos 20 anos. Isto é o que está no projeto de 96, na altura, não é? Pronto. Conclusão. Na altura, a equipa que estava não estava satisfeita com a forma como a escola estava organizada, por turmas, por anos, como todos sabemos, monodocência, ou seja, um professor por uma turma. Então, a monodocência deu ao trabalho de equipa. As coisas começaram, no fundo, a trabalharem por todos, não é? Todos trabalhavam com todos. As turmas e os anos de escolaridade deram lugar a grupos heterogéneos e a ciclos de aprendizagem. Pronto. Ou seja, os alunos não estavam separados nem pelo primeiro ano, nem pelo segundo ano, estavam em grupos diferentes, em que num grupo pode ter elementos de vários anos, não é? E com vários níveis de competência também diferentes. A organização em espaço de aulas deu lugar à polivalência de espaços, ou seja, passou-se a trabalhar o que a gente quase designa de espaço aberto, e em que muitas vezes aquele espaço pode servir de espaço de trabalho normal, como pode servir para uma aula direta, como pode servir para uma oralidade, ou seja, no fundo passou a haver uma maior, digamos, logística, mas uma maior plasticidade de todo o espaço da escola. E as salas de aula deram lugar, no fundo, a espaços comuns de aprendizagem, em que eles todos juntos, no fundo, faziam o seu processo de aprendizagem. Não sou eu.
Pode ser eu. Não, agora é a professora Catarina. Muito boa tarde. Eu vou pedir desculpa já porque já percebi que há aqui alguma desconfiguração na apresentação, as palavras cedilhadas e com acentuação, há umas letras que estão maiores que outras, mas acho que dá para percebermos isto tudo e para acompanharmos. Então, na sequência do que a Alexandra estava a dizer, houve uma série de questões e de mudanças que, tendo por base a intencionalidade de diversificar as aprendizagens, tendo sempre muito presente a política dos direitos humanos, que é essencial na nossa ação no dia-a-dia, tentando sempre garantir que todos tivessem as mesmas oportunidades dentro da escola, garantindo que todos os cidadãos pudessem partir em nível de igualdade para a nossa sociedade e promover em diferentes contextos formativos processos que levassem a uma efetiva solidariedade, a uma participação responsável, inicialmente na vida da escola e depois, posteriormente, também na sociedade. Que é preciso pensarmos que estes valores que nós tentamos trabalhar todos os dias com eles, que não é só para ficarem dentro dos muros da escola, mas também que efetivamente passem para a sociedade, e o nosso propósito é formar cidadãos cada vez mais responsáveis, ativos, interventivos, democráticos, que tenham um papel fundamental na nossa sociedade. Com isto, acabei já por elencar os valores matriciais do nosso projeto educativo, que são a autonomia, a solidariedade, a democraticidade e a responsabilidade. É lógico que estes 4 valores têm que estar assentes numa panóplia de outros valores e de outras práticas, que são elas a cidadania, a participação, a cooperação, o espírito crítico. E na nossa ação, que já vamos depois ver mais à frente, que é consubstanciada em dispositivos pedagógicos que nos levam, e também, como a Alexandra já referiu, esta desvinculação à monodocência, às salas de aulas, às turmas, levam-nos a que consigamos fazer isto com eles de uma forma que não seja educar para, no caso da cidadania, não é educar para a cidadania, mas tentamos diariamente educar na cidadania. E é assim que tentamos com eles gerir todo o nosso processo. Pronto. No fundo, para a operacionalização deste projeto, que é o projeto que se chama Fazer a Ponte, no fundo isto está assente, e é através de quê? Temos órgãos administrativos e pedagógicos, um bocadinho diferentes dos sítios usuais nas outras escolas, que depois à frente vou já referir-me a eles. O contrato de autonomia, que é uma mais-valia, pelo menos assim o entendo, e espero que de alguma forma, a partir de agora, seja realmente uma autonomia na prática, porque isto é muito mitigado, e o regulamento interno, ou seja, que no fundo sustenta, não é, a organização e que define todas as regras. Pronto. Isto no fundo, é assim, na apresentação anterior estava-se a falar de corrupção. Nós no fundo, o grande objetivo da nossa escola e o grande objetivo do nosso projeto, tendo em conta os valores que há bocado a professora Catarina anunciou, é exatamente isso, é que os alunos sejam cidadãos ativos, que exerçam a democracia, que sejam capazes de criticar, mas de criticar de uma forma argumentada, não é dizer não, porque não, ou porque não sei o quê, porque estou na idade do armário, não. É exatamente isso. No fundo, é o que a gente tenta com que eles, quando saiam da escola, levem ferramentas, não só curriculares, mas essencialmente muitas competências que os levem a ter uma atitude diferente no seu futuro. Seja lá onde for, podendo ir para uma faculdade, podendo ir para o mundo do trabalho, podendo ir para um curso profissional, seja lá para onde for. Mas no fundo é isto que nos orienta. E isto é vivido diariamente. Daí a gente dizer que é trabalhar na cidadania e não trabalhar para a cidadania. Pronto, os órgãos. Esta escola, ao contrário de quase todas que eu conheço, e já passei por algumas, o órgão máximo é o Conselho de Pais, em que é formado por todos os encarregados de educação. Depois temos o Conselho de Direção. Conselho de Direção, vou fazer um paralelismo um bocadinho ao Conselho Geral, pronto, digamos assim.
em que tem a presidenta, neste caso é a presidente este ano, da Associação de Pais, 3 representantes dos encarregados de educação. 3 representantes porquê? Porque o projeto está subdividido em 3 núcleos de projeto: a iniciação, a consolidação e o aprofundamento. Daí ter um representante de cada um desses mesmos núcleos, que é eleito exatamente por esses pais. Os elementos do Conselho de Gestão, que neste caso é a gestora, nós não temos a designação de diretora, é gestora, e os 3 coordenadores dos respectivos núcleos e a coordenadora geral do projeto. Temos a chefe de serviços administrativos, temos um representante da autarquia, temos 2 elementos cooptados, um da atividade socioeconómica da zona envolvente. Pronto, até ano passado era uma pessoa ligada à Vila das Aves. Este ano já fizemos o convite para ser uma pessoa ligada à Vila de Santo Tomé de Negrelos, porque é onde estamos. E outro da comunidade científica, no nosso caso, é o Dr. Rui Trindade, da Faculdade de Psicologia de Porto. Para além disso, aqui está incompleto, porque o contrato também foi assinado há pouquinho tempo, também vai passar a dictar, e não faria sentido de outra forma, também a Presidente da Mesa da Assembleia. A Presidente, porque assim são 2 listas e são 2 senhoras as candidatas. Conselho de Gestão, pronto, no fundo é o que faz mais a parte de gestão de toda a escola, não só pedagógica, mas de tudo, que é constituído pela gestora, pela coordenadora geral do projeto e pelos 3 coordenadores dos respectivos núcleos, que ao bocado já falei, que é o coordenador da iniciação, consolidação e aprofundamento. Conselho Administrativo, pronto, é um bocadinho semelhante ao que acontece nas outras escolas, é a gestora, o chefe de serviços administrativos e um outro elemento do Conselho de Gestão. Se a coisa corre mal, vamos todos parar àquele sítio. Pronto, por isso não há corrupção nenhuma. O Conselho de Projeto, aqui é um paralelismo, e agora vou fazer um paralelismo muito alargado. Seria quase o pedagógico numa outra escola. Só que o nosso Conselho de Projeto estão todos os orientadores, ou seja, não está só o representante do Departamento das Ciências, ou, faço-me entender, ou das Línguas, não. São todos os professores, ou seja, é o Conselho de Projeto, que se reúne pelo menos 2 vezes, de 3 em 3 meses. Mas, regra geral, há mais reuniões do que isso. Pronto. Como há bocado já falei, pronto, a escola está, no fundo, organizada por núcleos de projeto, pela iniciação, pela consolidação e pelo aprofundamento. Em todos estes núcleos tem patente as 6 dimensões. Nós chamamos de dimensões, no fundo, ou que regra geral costumam falar de departamentos curriculares, certo? Com as respectivas valências. Artística, pronto, em que tem a expressão, a educação plástica, o drama, a música, a físico-motora. A educação musical, a educação visual, a educação física, a educação visual, tecnológica e TIC. A identitária, pronto, é constituída pelo estudo do meio, História e Geografia, e História e Geografia de Portugal como sítio e História. Na linguística, temos as línguas, língua portuguesa, língua inglês, francês, alemão. A lógica matemática, a matemática. E na naturalista, tem novamente o estudo do meio, como vocês sabem, o estudo do meio, não é? Atravessa um bocadinho a parte identitária e a parte naturalista. As ciências da natureza, ciências naturais, físico-química e geografia. Depois temos uma outra dimensão, que é pessoal e social, em que temos um orientador ligado à formação pessoal e social dos alunos. Temos a educação especial e uma psicóloga. Este ano partilhamos a psicóloga, mas pronto, acho que de alguma forma ainda dá para suportar. Partilhamos que é com um agrupamento vizinho. Há um agrupamento ao lado vizinho do qual a gente partilha a psicóloga. Pronto, tudo isto tem que ter por base algo, que são os dispositivos. Caso contrário, não faria sentido, ou melhor, seria impossível de operacionalizar este projeto, porque assim, imagina as vossas dúvidas, como é que isto funciona, que estranho, que coisa esquisita, como é que é possível isto tudo funcionar. Pronto, os dispositivos são vários. O plano da quinzena, o plano de dia. E eu agora talvez pedisse um bocadinho aqui a ajuda
às meninas, para explicar um bocadinho cada um. Exato. Para explicar um bocadinho cada um dos dispositivos e o que é que se passa um bocadinho em cada um dos núcleos. Não sei se Carolina, se quer. Pronto. Os dispositivos são ferramentas que, como a professora Alexandra explicou, ajudam no funcionamento da escola, no funcionamento do nosso próprio trabalho, e depois os núcleos estão divididos, acabam por estar divididos desde os mais novos, não é? Começa pela iniciação até ao fundamento, e as pessoas transitam de núcleo consoante a sua autonomia, responsabilidade, o seu trabalho, portanto não estamos divididos por anos, aqueles anos naquele núcleo, não. Uma pessoa tanto pode passar para a consideração mais cedo ou mais tarde do outro colega, isso depende do trabalho de cada um. Depois, o nosso plano da quinzena e o nosso plano do dia são planos que nós fazemos. Da quinzena, quinzenalmente, tem todas as nossas tarefas, de todas estas disciplinas que a professora Alexandra falou, temos uma tarefa que temos de cumprir durante esses 15 dias, e esse é o nosso plano da quinzena. Para ajudar, todos os dias fazemos um plano da quinzena o plano do dia, baseado no plano da quinzena. E os outros todos, por exemplo, preciso de ajuda, posso ajudar em pesquisa em casa, são todos dispositivos materiais, digamos assim, relacionados com o plano da quinzena. Portanto, eu já sei, é quando nós já estamos preparados para avaliar a nossa tarefa numa determinada disciplina. O preciso de ajuda é o contrário, é quando nós não conseguimos entender o tópico, já estamos há bastantes quinzenas com isso. Eles todos acabam por cair um bocado sobre isso. Depois temos, por exemplo, as responsabilidades, que são grupos, todos têm uma tarefa diferente, todos relacionados com a escola. Por exemplo, temos jardins, computadores, os murais, jornal, a assembleia, que é talvez a maior, porque é aquela que aborda as outras responsabilidades. Portanto, isso tudo contribui para o nosso trabalho e o nosso dia-a-dia. Depois nós também temos a tutoria, em que todas as semanas nos reunimos com o nosso professor, em que vamos verificando como é que está o nosso trabalho com a ajuda do nosso professor. Nós, numa semana, vemos como é que está o nosso trabalho sobre o nosso plano da quinzena, em que noutra semana temos de fechar o nosso plano e fazer um balanço de como é que essa quinzena correu e abrir a nova quinzena, que é onde vamos trabalhar outros temas. Cada quinzena temos uma disciplina. A cada disciplina temos uma tarefa em que temos de trabalhar e pôr no plano do dia, como a Carolina já viu, em que não é só nisso que também fazemos a tutoria. Reunimos com os nossos colegas e com o professor, que nos vai sempre ajudando, não só ao tema que o nosso professor tutor é relacionado, por exemplo, o professor é de ciências, não nos ajuda só a ciências, também pode-nos ajudar a todo o resto. Vai sempre ajudando até ao final do ano. E também é o professor tutor, que depois acaba por ser o principal elo de ligação às famílias, que acaba por dar a informação de como correm as coisas. E a Inês está muito nervosa, que ela está... Ninguém sabe mais do que tu, amor, do que fazes todos os dias, por isso está à vontade. O trabalho de grupo. Nós, no início do ano, escolhemos o nosso grupo de trabalho em que vamos estar todos os dias com ele, em que cada um pode trabalhar o que quiser e ajuda-nos sempre. Antes de recorrermos aos professores, podemos sempre ajudar o nosso grupo de trabalho. Pode ser de anos variados, em que nos ajudamos a todos. Normalmente costuma ajudar não só a cada disciplina, mas também a todo o resto, nas atitudes, ajuda-nos a ter mais responsabilidade e assim. Mais teórica, se assim o quiserem entender. Nós, com o trabalho que desenvolvemos, o que é que nós pretendemos, como já dissemos inicialmente? Pretendemos sempre que o currículo que eles levam no final seja
seja da forma mais global possível. E então trabalhamos no sentido de integrar todas as aprendizagens. É lógico que com o contrato de autonomia não nos podemos desvincular daquilo que é o nosso maior compromisso com o Ministério da Educação, que é garantir que todos os alunos chegam ao fim do seu percurso no ensino básico e que pelo menos levam consigo as aprendizagens respeitantes ao currículo que está previsto para esta etapa da vida deles. E que aí entendemos como um currículo objetivo, que é tudo o que eles acabam por cumprir nestas tarefas que a Carolina e a Inês também enunciaram. Mas há também todo um currículo subjetivo que está ligado ao percurso de cada um, porque ninguém sai da escola com um percurso idêntico ao de outro colega, não é? Cada um foi fazendo o seu percurso, foi construindo, foi caminhando, foi realizando novas aquisições, desenvolveu novas competências e é isso que nós tentamos, é que tudo seja valorizado de igual forma e que no final todos eles tenham um percurso e um caminho e que tudo seja valorizado nesse sentido. Então, desta forma que acabei de falar, o currículo não será só as competências que eles adquirem, mas também as atitudes que a Inês acabou de referir. E de seguida, não sei se passamos já para a parte da avaliação, mas também poderei depois abordar. Como já perceberam, não há um momento expositivo, não é? Nós trabalhamos lá, estamos sempre em parceria com eles, somos mais um dispositivo pedagógico ao dispor deles para poderem construir o seu percurso, e o que nós tentamos sempre é que eles façam o seu caminho, e esse caminho é feito numa autonomia que inicialmente será talvez mais mitigada, mas que depois se vai desenvolvendo, e que fazemos sempre com que eles consigam desenvolver o seu percurso e que sejam capazes de aprender a aprender, não é? Que tenham ferramentas que lhes permitam explorar, pesquisar, chegar às respostas às questões que eles colocam. Há bocadinho à hora do almoço eu estava a comentar que tenho a certeza que grande parte destes alunos chegam ao fim do 9º ano de escolaridade com muito mais competências para ir para a universidade do que eu quando acabei o 12º ano, não é? Eu percebo nitidamente as diferenças e não me consigo rever naquilo que eles realizam quando se for comparar. Pronto, passando para a forma como nós avaliamos também toda esta relação educativa, porque isto de avaliar competências e atitudes depois também, não é? Transformar isto numa métrica também não é muito fácil, e nós temos depois toda um processo avaliativo. Não sei se queres falar, Soninho. Posso falar. Pronto, a minha área também a minha área de formação é matemática. Pronto, aqui a avaliação, como vocês perceberam, ao bocado num dos dispositivos tinha o Eu Já Sei, ou seja, a avaliação é encarada na Escola da Ponte como um processo formativo, contínuo e sistemático. Como vocês viram, quando a Carolina referiu o plano da quinzena no fundo não deixa de ser um contrato que eles fazem com o tutor e com os vários orientadores das várias valências, em que no fundo eles se propõem, durante aquela quinzena, a abordar aquelas temáticas de uma forma autónoma, mas orientada, mais orientada na iniciação, como vocês vão perceber, não é? Claro, com 6 aninhos, não é? E com 7 e por aí fora, e alguns com 5, e cada vez menos orientada à medida que vamos percorrendo os vários núcleos, não é? Pronto, neste momento, elas, não é, que são das mais velhinhas e estão no aprofundamento, nós já pouco teremos que orientar a nível de, pronto, vais ter que procurar naquele livro, podes pesquisar na net, podes pesquisar, sei lá, numa enciclopédia, podes ir fazer uma experiência, isto e aquilo, certo? E eles fazem todos os dias, no fundo, uma autoavaliação ao seu trabalho também. Como a Carolina também referiu, ao final, e a Inês, no final da quinzena, eles também têm que fazer um balanço, e isto é um exercício muito difícil, que é, no fundo, explicar o que é que correu bem, o que é que não correu bem e o porquê. Se conseguiram concretizar, no fundo, os objetivos que se propuseram naquele contrato, naquele plano da quinzena, ou não. Pronto. Nós não temos testes naquela concepção de hoje ou dia 16 vai ser teste de ciências para todos. Não. Eles, cada um ao seu ritmo,
mas não vamos confundir ritmo de aprendizagem com ritmo de trabalho. Alguns têm ritmo de aprendizagem mais lento, mas no fundo há uma exigência relativamente ao ritmo de trabalho. Não vamos confundir as coisas, não é? Uma coisa, tudo bem que são crianças e às vezes não me apetece, não sei o quê, mas pronto. Uma coisa é o ritmo de trabalho, outra coisa é o ritmo de aprendizagem. E então, pronto, faz a abordagem, tudo bem, trabalhou, pronto, e muitas vezes com orientação professora, está ok. Eles próprios, cada vez mais velhos, por iniciativa própria, pronto, vão ao Já Sei, colocam o nome do tema que estão a trabalhar e pronto. E o professor, no dia seguinte, dirige-se e até combina logo que tipo de avaliação. Temos em atenção não só o resultado, o objeto, mas também o percurso. Ou seja, a avaliação é dada à especificidade do aluno, não é? Porque, como vocês sabem, e pronto, não tanto ao nível superior, mas no ensino básico, infelizmente, graças à Lei 3/2008, em que ela abrange os alunos com necessidades educativas especiais, muitos alunos que estão naquele limiar, no limite, mas que por alguma razão ou têm a feliz sorte de viverem numa família que não tem grandes condições de os levar a um pedopsiquiatra e não conseguem ter sustentabilidade para serem especiais, porque todos somos especiais e todos temos necessidades educativas especiais. Eu, pelo menos, sinto. Por exemplo, tenho muitas necessidades a nível do inglês e, por exemplo, não consigo comunicar com uma pessoa muda, não consigo. Não sei, linguagem gestual, por isso, nisso aí sinto-me né. Passa a expressão. Pronto, conclusão. Nós temos muitos alunos e a escola, devido a este tipo de característica que tem, devido à tutoria, a tutoria, comparando com as outras escolas, pronto, muito grosseiramente, é quase como se fosse uma direção de turma, só que é uma direção de turma muito mais pequena. Pode ter 8, 9 alunos, em que tem um tutor que no fundo acompanha nas atitudes, acompanha se as coisas estão a correr bem lá em casa. Às vezes, por vezes acontece, nós darmos contas de alguns problemas e sermos nós próprios a contactar os encarregados de educação, porque há qualquer coisa aqui que não bate certo. Somos o elo de ligação com casa, somos o elo de ligação, infelizmente, com a CPCJ, como todos sabem. Somos o elo de ligação, às vezes, com o tribunal, com as psicólogas, com os terapeutas que os acompanham. E, ou seja, a avaliação pode ser uma ficha de avaliação, quase como um teste, mas no fundo adaptado ao próprio aluno, em que é negociado também o tempo, porque assim, não vamos ser lunáticos, porque sabemos que estes alunos irão ter o seu percurso, não é? E depois vão para um secundário em que há um tempo e outra coisa, não é? Nós somos uma escola com contrato de autonomia, mas realizamos provas exteriores na mesma. Os exames, os ditos agora exames de quarto ano, não é? Aquelas quase que faz lembrar o exame da quarta classe, o exame de sexto ano e os exames de nono ano, há aquelas disciplinas fantásticas que é o português e a matemática. Pronto. A avaliação, como eu estava a dizer, pode ser escrita, uma ficha, pode ser uma apresentação. Muitas vezes eles organizam uma apresentação e fazem uma apresentação para todo o espaço, a explicar uma dada temática. Pode ser uma avaliação oral, pode ser até eles quiserem desenvolver e apresentar, e eles dinamizarem, por exemplo, uma aula direta para os outros colegas que às vezes estão com dificuldade naquele tema. O que é muito difícil. Porque assim, imaginem que é, no fundo, eu pegar no que aprendi e simplificar, ser capaz de simplificar a matéria que eu aprendi para que os meus colegas consigam perceber, não é? Eu consigam, no fundo, eu ajudar. Muitas vezes a escola da ponta é quase apontada como uma coisa assim, eles lá fazem tudo o que querem, não sei o quê, Não, nós somos, como disse a professora Catarina, somos uma escola pública, temos compromissos, não é? Há programas, só que para além dos programas, que elas há bocado esqueciam de se referir, para além do que eles têm das valências, eles também têm nesse plano da quinzena, nesse mesmo contrato, uma série de atividades que têm que concretizar com toda a escola. Por exemplo, se eu sou do jornal e eu esta quinzena tenho que ir ao espaço XYZ fazer recolha de notícias ou levantamento de possíveis pessoas para elaborarem notícias, eu tenho que ter isso no meu plano. Se sou do terrário e jardim e fiquei responsável porque no dia XYZ tenho que ir lá regar, pronto, tenho que ir regar, não é? Outros
são ligados aos murais, ou seja, eles têm que verificar, o mural está preenchido, o mural é tudo que está nas paredes, por exemplo, imaginemos um eu já sei, está cheio, tem que ir substituir, não é o professor que vai substituir. Faz-me entender? Ou seja, toda a escola é dinamizada e gerida com eles e connosco, não é? E com a ajuda muito dos pais. Porque muito do que a escola consegue e grande parte de grandes decisões, não digo pedagógicas, porque pronto, nessa parte os pais também têm a consciência que é a parte mais dos orientadores, mas é muito gerida com os pais. Os pais são uma peça fundamental. Tanto é que o presidente do Conselho de Direção é um pai, o que não acontece em nenhuma outra escola. Isto é controverso, mas para nós é uma mais-valia, nós orientadores. Vou-vos dizer porquê. Ainda agora tivemos, pronto, por causa das negociações de contrato de autonomia, e nós, como professores, não é, que somos, não podemos dizer como nos apetece. Numa digeste, perante um secretário de Estado, não podemos dizer, não é? Estamos sujeitos a um processo disciplinar. E um pai e a presidente da Associação de Pais pode dizê-lo, de uma forma educada, mas pode dizê-lo. Não concordo consigo, porque nós até pagamos os impostos e isto acho que deve ser assim. Ou seja, é uma mais-valia. Temos a escola completamente aberta, ou seja, os espaços são abertos. Qualquer pai pode entrar num espaço de trabalho a qualquer hora, entrar, estar um bocadinho, assistir. Pronto, nós pedimos para não sentar junto do grupo, que acaba por interferir no grupo no trabalho do seu educando, seja lá quem for, mas é uma escola completamente aberta. Espaço livre completo. Qualquer pessoa, a qualquer instante, pode ir lá. Recebemos graças a Deus, muitas visitas. Inicialmente eram muitas visitas do estrangeiro, agora também, há uns bons anos para cá, e posso-vos dizer que em mais ou menos 9 meses, não é, que é a duração do tempo letivo, temos à volta de 1000 visitantes, 900 e tal visitantes. É muito. É uma escola, pela sua diferença, muito procurada por pais e situações em que os alunos estão a serem acompanhados por tribunais, por situações difíceis. É uma escola que, só para vocês terem a noção, a média nacional de alunos com necessidades educativas especiais em qualquer escola é à volta de 2, qualquer coisa. Na nossa é só 19%. Não, é 19. É 19. O que é muito puxado. Mas, no entanto, é assim, os alunos estão todos integrados no espaço de trabalho, estão integrados nos benditos grupos de trabalho, faz-me entender? Estão ali com o grupo. E são ajudados, na primeira instância, pelo grupo. Claro, com todo o material adaptado. Ultimamente temos tido, porque no início não tínhamos, quando eu e a professora Catarina chegámos à escola, não tínhamos professores de ensino especial, nem de longe nem de perto. Não tínhamos. E então era um bocadinho, como eu costumo dizer, acho que a maior parte dos orientadores que lá trabalham podiam ter uma equivalência na especialização do 910. Pronto, porque temos a prática, temos muito essa prática. Pronto. E os alunos, assim, pronto, como eu estava a dizer, somos muito procurados por pais que têm alunos com essas dificuldades, mas também somos procurados por outros pais, pronto, que lhes agrada muito o método de ensino, pronto, que é completamente distinto. Não estou a dizer aqui que é melhor nem pior. Admiro muito, porque já trabalhei noutras escolas, tenho 10 anos para trás de outras escolas, e admiro muito, e dadas as circunstâncias atuais, como é que um professor, não é, tendo 30 alunos pela frente, e alguns alunos com muitas dificuldades, alunos com comportamentos difíceis, conseguem levar aquilo adiante. Admiro mesmo. E pronto, acho que é uma situação lamentável, mas pronto, dadas as circunstâncias, é o que temos. Pronto, e acho que já me alarguei, agora não. Vou falar um bocadinho. Agora temos aqui algumas fotografias para partilhar convosco daquilo que realmente é o nosso espaço e para conseguirem também visualizar um bocadinho destes dispositivos que já fomos falando. Eu não sei se a Inês e a Carolina querem ir comentando as fotografias para fazer o paralelismo ao que estamos a ver, pode ser? São coisas simples. Consegues ver as fotografias? Sim. Pronto. Em cima é o corredor da nossa escola, não é? Isso é óbvio. Em baixo é a nossa sala de trabalho. Como vocês podem ver, aquilo tem compartimentos. Porque nós
o espaço de cima está dividido com a concentração e o aprofundamento. E então eles são divididos e o próprio aprofundamento, como é que eu vou explicar? Os núcleos são divididos com grupos grandes. Como a Inês, uma das pessoas explicou que nós temos grupos pequenos, não é? Que é o grupo que nos ajuda, que são grupos de 3 ou 4 elementos, e esses grupos pequenos, consoante o número de alunos no núcleo, formam grupos grandes. Por exemplo, o aprofundamento 1, o aprofundamento 2, o aprofundamento 3, e eles têm momentos só com eles, em vez de ser com o núcleo todo. Então, às vezes, fechamos os compartimentos para estar só o grupo junto, a ter o seu momento ou alguma coisa, alguma disciplina. E de resto, quando não é essa ocasião, temos os espaços abertos e trabalhamos todos assim em grupos pequenos, com as pessoas no espaço. Aqui é uma reunião de pais onde costuma haver todos os meses onde os pais participam. Aqui é a Assembleia, em que no início, todos os anos existe uma mesa da Assembleia, em que passa por um processo eleitoral. No início do ano, quem quiser pode se candidatar à mesa, em que tem de fazer uma lista com 10 elementos. Tem de ser 5 rapazes e 5 raparigas, cada um do primeiro ao 9º ano, em que um tem de se repetir. Depois de formar a lista, tem de fazer as promessas, que é o que fazem para cumprir ao longo do ano para o melhoramento da escola. Em que depois fazemos propaganda e existem debates para explicarmos o que é as nossas promessas e incentivarmos mais os outros a votar na nossa lista. Depois, cada aluno vota na lista que quer e aí através do método de onde é formada a mesa da Assembleia todas as semanas. Depois de ser eleita, existe semanalmente em que todos os alunos participam e depois é escolhida a comissão de ajuda, que é escolhida pelos alunos e pelos professores. São 2 de cada núcleo, em que a mesa da Assembleia escolhe 3 e os professores escolhem outros 3, em que está ligado também a mesa da Assembleia, que vai resolvendo os problemas que existem na escola. Como, por exemplo, tem o acho mal, como a Carolina já explicou, os alunos podem pôr lá o que é que acham mal na escola e depois a comissão de ajuda vai lá a esse dispositivo e resolve os problemas na escola. Pronto, isto aqui, o processo eleitoral é exatamente um processo eleitoral que batia a pala a qualquer membro da ONU ou coisa assim. A sério, muito sério. Cada aluno, desde os 6 anos, tem um cartão de eleitor. Eu vou-vos contar uma experiência adorável que nos aconteceu uma altura na consolidação. Nós perguntávamos, na altura estávamos a perguntar, pronto, ia haver umas eleições quaisquer, e nós estávamos a perguntar aos miúdos com que idade é que se começava a votar. E nós estávamos à espera que eles fossem dizer os 18 anos. E um levantou o braço. Desde os 6, desde que entrei na escola. E nós, pimba, realmente tem razão. Porque ele desde os 6 anos, e alguns até desde os 5, tem o cartão de eleitor. Há uma comissão eleitoral muito rigorosa em que elabora os cadernos eleitorais sem mortes pelo meio. Nada repetido. Tudo direitinho. São organizados debates. Por exemplo, esta semana já houve a apresentação das listas, não é? Das promessas. Sexta-feira, por exemplo, organizaram o debate dos cabeças de lista. Não é filmado pela SIC, pela TVI, mas era digno de tal. Pronto. E depois, na segunda-feira, será a votação e a instalação da mesa. A imagem que vocês estão a ver ali é exatamente a votação. Pronto, pode ser a votação de uma decisão que eles tenham tomado relativamente a algum evento que queiram participar, como pode ser a votação dos direitos e deveres, ou a votação até, por exemplo, da ata. De cada Assembleia é elaborada uma ata e que é publicada. Antes da Assembleia também é publicado os assuntos que são elencados pelos alunos todos. Os meninos das mesas têm a responsabilidade, 2 vão à iniciação, 2 vão... E então fazem o levantamento dos assuntos que querem ver serem tratados. E então a mesa reúne-se e organiza a convocatória, né? E no fundo, delinea a melhor estratégia de abordar aquelas temáticas, que algumas temáticas são difíceis. Sabem que as crianças às vezes também são muito cruéis umas com as outras.
Isto não é tudo maravilhas, não é tudo maravilhas, que nem pensa. Pronto, e às vezes há ali uns momentos de tensão. Mas o que é certo é assim, pelo menos nas conversas que eu fui tendo com o Nuno, uma das preocupações que mais transmitiu era, no fundo, como é que é esta gestão dos conflitos e como é que é, no fundo, a gestão de uma escola quase feita mais por parte dos alunos. Tem duas grandes razões. Uma é que, assim, eles são envolvidos em tudo. Ou seja, eles, no fundo, assumem um compromisso. Quando eles votam os direitos e deveres, que, no fundo, são as regras para saber estar na escola, para estar, assim, tudo bem, eles têm direito, como há bocado a Inês estava a comentar no almoço, eu tenho o direito de sair do espaço. Tenho, sim, senhora, de ir à casa de banho, não é? Até se, entretanto, estiver com sede, ou até me estiver a sentir mal, ou até estiver cansada e de sentir necessidade. Tenho. Mas também tenho o dever de cumprir o meu plano do dia. Tenho o dever de estar a trabalhar de jeito. Não é? Tenho o direito à ajuda ao grupo, mas também tenho o dever de saber estar no grupo. Pronto, isto são alguns exemplos. E outra coisa, no início do ano, a escola não está instalada. O que é isto não está instalada? A única grande separação que existem é os alunos por núcleos. Tudo o resto estão todos misturados. E não há nada nas paredes. Nadíssima. Nadinha, nadinha. É tudo retirado e então eles é que têm que elencar, no fundo, o que é necessário. Quais são os dispositivos? Os dispositivos que nós apresentámos há bocado não são, como é que eu digo, fixos e tradicionais. Não, podem existir este ano e podem não existir. Dependendo do balanço que eles fazem, da necessidade que existe. Por exemplo, este ano, certamente, quando for a elaboração dos novos direitos e deveres, vão surgir novos direitos e novos deveres. Porquê? Mudamos de instalações. Estamos num quase que se chama um centro escolar, em que temos imensos espaços partilhados com uma escola dita tradicional. Uma escola, pronto, uma parte que pertence ao agrupamento. Lá do AVE. Ou seja, existem conflitos. Existe o refeitório que tem que ser partilhado, existe a biblioteca, existe o pavilhão, existe o campo de jogos, existe toda aquela parte comum, não é? De brincadeira, de jardim e tudo isso. Há uma série de coisas que têm que ser resolvidas. Era algo que eles, quando estavam na escola passada, não é? Nas antigas instalações, não tinham que lidar. Não tinham que lidar com outros coleguinhas de outra escola que vivem outra realidade. Pronto, agora tem. Já há uma série de coisas, sugestões, e certamente que vão surgir. Mas as coisas surgem da necessidade. Se tudo o que surja for da necessidade, não seja imposto, digamos, eu acho que tem um significado muito diferente e tem outra envolvência por parte deles. Claro que existem conflitos na mesma. Eles são miúdos. Temos miúdos de todos os tipos e de todos os estratos sociais, alguns que iniciaram o percurso na escola, ou seja, que entraram no primeiro ano, mas também temos muitos alunos transferidos a meio do percurso e que vêm, quase como eu digo, com aqueles vicinhos todos, e com outra cultura e com aquela cultura de género, fogo. Então não se copia. Não copia porque o meu colega de lá vai fazer a avaliação. Então, e tu estás a fazer assim a avaliação? Então é para mim. Se eu copiar, estou-me a enganar a mim próprio. Não é? Pronto, eles entendem assim. Claro que isto não é fácil. Não é fácil acolher crianças que às vezes já vêm num limite de uma situação muito difícil. E jovens, não é fácil. No entanto, é assim, há uma mais-valia, que é o pequeno grupo e o grande grupo. E a comissão de ajuda. Quando as coisas não correm bem, e eles, relativamente a um bocadinho àquilo que se estava a falar há pouco, de às vezes abrir a boca e dizer que não está bem, eles lá têm vários dispositivos. Tem o acho bem e o acho mal. O que eles acham bem podem pôr, acho mal, tem que pôr não. Mas se houver um assunto que qual eles não se sintam à vontade de se expor, tem uma caixinha de segredos, em que só tem acesso à caixinha de segredos a bendita comissão de ajuda. E então esse assunto é levado à mesa da Assembleia e tratado com a devida cuidado, não é? E às vezes são assuntos delicados, não é? E tem que ser tratado da devida forma. Pronto. Quando os comportamentos às vezes menos adequados, eles existem, sempre existiram. No entanto, felizmente posso-vos dizer que processos disciplinares
O último foi para aí há 6 anos e não foi nada assim de extraordinário. Pronto, ou seja, as coisas não são chegadas ao limite. Não são chegadas ao limite porque graças a eles e graças muito à interajuda e solidariedade entre eles. Pá, não faças isso, pá, fogo, tens de parar. Pronto. No entanto, quando as coisas têm que ir para a Comissão de Ajuda, aí seguem uma série de procedimentos que a Carolina sabe muito melhor que eu. Que eles é que percebem disto. A Comissão de Ajuda é quase um tribunal, uma comitiva ali de advogados sociais. E antigamente era mesmo designada por tribunal no início no início da escola. Depois, entretanto, suavizámos um bocadinho o nome. Pronto, a Comissão de Ajuda tem uma lista de procedimentos que, sempre que a Comissão de Ajuda é eleita, a nova Comissão de Ajuda faz sempre uma revisão a essa lista, ver se há alguma coisa de alterar, e essa lista está ordenada por... Está ordenada, não é? Tem à volta de 8, 10 passos. Não sei qual é a ordem deles todos, mas também depende do historial do aluno, não é? Por exemplo, nós temos de avisar o colega, pôr o colega no intervalo, para passar os direitos e deveres, ajudar os funcionários. Temos o extremo, que é levar à Assembleia o assunto, portanto, o aluno é confrontado na Assembleia, que é a reunião dos alunos, com o que é que ele anda a fazer, não é? Mas também depende da gravidade do problema, digamos assim. Portanto, se for uma coisa mais branda, vamos começar pelo primeiro passo. Se for uma coisa já mais avançada, claro que não vamos avisar o colega. Portanto, isso depende tudo, umas coisas das outras. E depois a Comissão de Ajuda pode ser para apoiar-se na mesa, como a Inês diz, são 2 órgãos que funcionam em conjunto. E depois tem os tutores, que também são sempre informados sobre o que se anda a passar. Então a Comissão de Ajuda baseia-se nesses aspectos para funcionar. Nós, todos os anos, com o nosso grupo grande, fazemos um projeto artístico em que escolhemos, no início do ano, o que é que vamos fazer com o nosso grupo grande. Escolhemos um tema e depois planificamos o que é que vamos fazer todas as quinzenas para fazer esse projeto e depois no final do ano é apresentado. Depois temos educação física, como é normal. Também fazemos visitas de estudo e festas lá na escola. Também almoçamos em tutoria nas datas mais festivas e estamos envolvidos no projeto Coménios. Todos os anos participamos nas festas da vila e temos o desporto escolar, que é o xadrez e o badminton. Usar aquele dispositivo para pesquisar em casa. Pronto, isto dos livros pode parecer um bocadinho estranho, mas ao bocado a professora Catarina, quando começou a falar, que um dos grandes objetivos é que todos partissem de um pé de igualdade. É que assim, nós não temos, por exemplo, um manual para matemática para o 7º ano, digamos assim, adotado. Não, temos imensos manuais disponíveis na escola, diferentes, para todos, estão disponíveis para todos. Todos têm, é fornecido a todos uma mochila, capa, ou seja, todo o material está tudo disponível na escola. Os pais não têm que comprar nada. Ou seja, no fundo, estão em pé de igualdade. Uns não podem dizer porque eu não tenho enciclopédia XYZ, não. A enciclopédia está lá, está ao dispor de todos. Os vários sites, pronto, passando a publicidade de escolas virtuais e tudo isso, ou seja, está tudo disponível na escola. E pronto, e podem fazer uso de tudo. Pronto. Haveria muito mais a falar. É uma escola bastante complexa. É uma escola que tanto, posso-vos dizer, como um colega diz, muitas vezes que utilizam um termo que diz, dá jeito, por vezes dá jeito ao Ministério da Educação, quando vêm cá investigadores de fora, não é? Educativos, mandá-los lá à Escola da Ponte e até solicitarem, organizem aí uma conferência aí no Centro Cultural. Antigamente era no Centro Cultural, agora pronto, já temos auditório próprio. Pronto, no auditório, pronto, porque é uma escola muito semelhante à que há na Finlândia, não é? Na Finlândia, maravilha. Pronto, por outro lado, é assim, nós nunca nos encaixamos em nada, porque nós, como uma escola pública, temos que preencher aquelas plataformas. Quem está mais ligado ao ensino é a parte administrativa.
sabe um bocadinho o que eu estou a dizer. Que, como vocês sabem, isto agora parece o Big Brother, não é? Tudo tem que ser descarregado em plataformas, tudo é cruzado, é no Minizi, é no JEP, não sei o quê, pronto. Aquilo são 1500 plataformas. O aluno CNEP, que é NET, pronto, tudo é descarregado. Temos uma grande dificuldade em preencher isso, porque no fundo não nos encaixamos nisso. No fundo, na secretaria, tem que haver turmas na secretaria. Na secretaria tem que haver turmas, na prática não existe, mas o Ministério tem consciência disto, a administração educativa tem conhecimento disto. Tudo bem, há os exames, claro que os alunos que estão oficialmente inscritos no 4º ano têm que ir a exame, pronto, vão a exame, a menos que beneficiem, sejam 6 ou coisa assim, e não têm que ir a exame. Mas é uma situação bastante difícil. Como a gente costuma dizer, e muitas vezes perguntam-nos porque é que não há mais escolas da Ponte, não tem que haver cópias da escola da Ponte. Neste momento, por exemplo, há vários estabelecimentos particulares no país e algumas escolas mesmo públicas que têm alguns dispositivos baseados na escola da Ponte. Porque assim, posso-vos dizer que nós todos os anos temos protocolos com a Universidade do Minho, com a Faculdade de Coimbra, com a ZESA, o Instituto de Piaget, por aí fora. Neste momento, inclusive, até temos um protocolo com a Universidade mais à frente. Não. Santiago Compostela. Santiago Compostela. Neste momento, por exemplo, o projeto está muito disseminado pelo Brasil, adaptado. Não tem que haver cópias, porque assim, algumas das imagens que vocês viram ali, por exemplo, temos a participação nas festas da Vila. Quando nós estávamos na Vila das Aves, nós entendemos que a escola tem que viver com o meio, e o meio com a escola. Então nós tentávamos sempre participar, e os alunos têm sempre essa possibilidade, ou seja, isso são propostas que são levadas à Assembleia. Não tem que partir tudo deles, também não vamos cair no extremo, não tem. Há propostas que vão de parte dos pais, há propostas que vão nossas, não é? Então, naturalmente. No entanto, assim, há sempre o cuidado de nos envolvermos com a comunidade local. Pronto, participávamos nas festas da vila, pronto, no São João, que no sítio era o Santo Padroeiro e festividade, e festejávamos o dia do Ecoescolas, porque fomos das primeiras escolas a ter o galardão Ecoescola. Isso é muito trabalhado, também é uma das áreas muito, muito trabalhadas. Felizmente, isto só é possível com a colaboração dos pais, com a colaboração da autarquia e, claro, com a boa vontade do Ministério. Porque, por vezes, sentimos-nos sem pernas, mesmo, literalmente. Sentimos-nos sem pernas. Não queremos ser privilegiados, não, nem de longe nem de perto, não. Apenas queremos lutar pelo projeto que acreditamos, ser diferentes, dentro da nossa especificidade, sem prejudicar ninguém, sem corrupções, sem coisa alguma, e lamentamos que às vezes não seja atribuído o maior valor. Acredito que muitas vezes a escola seja criticada um bocadinho por falta de conhecimento. Eu vou-vos dizer, nós nas 900 e tal visitas, quase 1000, muitas vezes me perguntam, já chegaram-nos a dizer, mas vocês quê? Isto é tudo ensaiado, os miúdos estão aqui no espaço ensaiados. Nós ensaiados, quer dizer, é um bocado difícil, não? Por exemplo, os miúdos do aprofundamento, às vezes estão 63 num grande espaço, ensaiar 63 para estar calados é um bocado difícil. Calados não, falar baixinho entre eles. Pronto, mas já nos disseram isto de caras, há coisas surreais. Não, nada é ensaiado, agora é tudo muito trabalhado, duramente. E pronto, e assim, acho que também uma mais-valia é, no fundo, a dedicação, como eu disse sempre, dos pais, das auxiliares, que muitas vezes trabalham para além do que deviam trabalhar, do corpo docente. Contra mim falo, atenção, porque eu também pertenço a um grupo, não é? Pronto, a carreira docente, não é? E ao estatuto da carreira docente, e contra mim estou a falar, muitas vezes estamos muitas mais horas para além. Eu achei muita piada quando veio esta coisa das 40 horas, eu disse, que fixe, espetacular, que assim vou trabalhar menos. Pronto, literalmente não vou dizer que somos mais, somos menos, é porque é necessário, porque sentimos vontade, porque gostamos, porque por vezes também vemos milagres, nem sempre tudo corre bem, digo já, somos muito autocríticos, achamos que nunca fazemos nada bem, que não sei o quê, não pode ser melhorar, é uma verdade,
Mas agora há uma coisa também, assim, acho que eu, graças a Deus, tenho um filho, por acaso é aluno da Escola da Ponte, por acaso, pronto, por acaso, até agora, acho que é normal, mas sou sincera, por exemplo, estou contente, não é? Gosto muito que ele em casa seja capaz de dizer não ao pai, mas não porquê. Eu gosto muito de ouvir, pronto, o pai é dizer, nota-se bem que és aluno da Escola da Ponte. Pronto, diz isto assim um bocadinho coisa, mas pronto, mas defende a Escola da Ponte, porque é um dos membros da Associação de Pais. Pronto, o que é que há mais a dizer? E agora, façam perguntas, deixam à vontade. Obrigada pela vossa intervenção. Já conheço a escola há muitos anos, através de amigos que me falaram da escola. E eu queria saber uma coisa. Eu tenho um filho com 6 anos na escola primária em Paços de Arcos. E eu queria saber se a vossa escola já foi contactada pelo agrupamento de escolas de Paços de Arcos. Assim, neste momento não sei dizer. Não sei dizer. Há muitos pedidos de transferência. Infelizmente, como vocês sabem, este ano o Ministério não aprovou muitas turmas. Por exemplo, no primeiro ciclo só temos 3 turmas, infelizmente. Não, acho que me entendeu-me mal, ou então foi que me expliquei mal. Se já foram contactados no sentido de eles conhecerem o vosso projeto. Se o agrupamento da Escola de Paços de Arcos já vos contactou para conhecer o vosso projeto. Sei. Neste momento não tenho conhecimento. Assim, houve ali uma altura, no início do ano, este ano foi muito atípico, foi muito difícil. Porque posso-vos dizer que no início do ano tínhamos 8 orientadores lá colocados, não tínhamos quase corpo docente. Isto foi a ferro que saiu, arrancou. Literalmente queriam acabar. Pronto. Mas acho que as pessoas foram mais persistentes e mais fortes e pronto, e tudo com garra se faz. E na fase inicial nós não estávamos a aceitar visitas, porque na nossa página há um link que tem mesmo para a responsabilidade, porque há uma responsabilidade das visitas. São os... É neste... Falaste? Nós só começámos com a responsabilidade a semana passada e como falámos que acho que vão apagar todos os mails e pôr na página da escola o mail para voltarem a pedir para visitar a escola. Porque assim, nós não estávamos em condições de mínimas. Só para ter uma ideia, pronto, eu sou uma das coordenadoras, pronto, assim, era surreal. Nós tínhamos imensos alunos no espaço, tínhamos os alunos todos, pouquíssimos professores, e ao mesmo tempo estavam a decorrer os concursos, como vocês sabem, contratação a nível de escola. Tem que estar um júri, não é? Tem que estar sempre 3 pessoas. E, infelizmente, há pessoas profissionais, mas também há muito pouco profissionalismo em algumas pessoas de género. Se não iam, desmarcavam. E não, muitas vezes nós temos de estar ali aquele tempo à espera, não é? Esperar, pronto, e passar depois ao candidato seguinte, e as tranches 5, isso. Não sei dizer. Sei dizer o seguinte, que assim, a partir deste momento o link está, as responsabilidades foram instaladas a outra semana, exatamente, que também é uma logística bastante difícil, não é? Porque assim, todas as responsabilidades, para terem uma ideia, mesmo que seja o jornal, seja lá o que for, tem meninos da primeira vez à 9ª vez, certo? Pronto, cada um pode dar a sua ajuda, à sua maneira, ninguém é posto de parte. Não é por saber ler ou escrever no início que eu não posso pertencer ao jornal. Posso, sim senhor, eu posso fazer outro tipo de atividades, posso ir recolher, tararara. Pronto, e então as visitas também são organizadas pelos alunos. É um grupo com orientação e a ajuda de uma orientadora, naturalmente. Lá nós não chamamos professores, chamamos orientadores. Porque está, porque nós orientamos a aprendizagem, não ensinamos. Ou pelo menos tentamos minimizar isso. E pronto, mas assim, caso haja uma dúvida, não tem problema nenhum, contacta, manda um mail e a responsabilidade responde, porque nós estamos habituados a receber autocarros. Está bem. Obrigada. Não. Bom, eu também conheço a história da Escola da Ponte há muito tempo. Por um lado, através de artigos que o professor José Pacheco publicava e de livros dele,
E por outro lado, por ter assistido aqui há uns 10 anos a uma outra apresentação, em que, tal como nesta, fiquei muito impressionado por ver, principalmente pelas alunas, por ver a desenvoltura com que de facto é uma prova da eficácia do vosso método, a desenvoltura com que as vossas alunas falam aqui, mesmo quando estão nervosas, e que fazem inveja a muitos alunos que eu tenho do último ano do mestrado. E isso há de significar alguma coisa em relação à forma como são ensinados. Eu soube em que houve um ano que o Ministério da Educação vos levou para aí uma experiência qualquer, a fingir que vocês eram um modelo, uma coisa que eles tinham inventado e tal, tinham promovido. Boas práticas, boa esperança, talvez? Era uma coisa qualquer internacional, em que, pronto, eles levaram à Escola da Ponte, como se a Escola da Ponte fosse um exemplo do que se faz em Portugal. Pronto, e depois pareceu-me que estavam a tentar limitar, enfim, matar-vos, em boa verdade é matar-vos, e que o Estado estava a usar duas formas para isso. E o Estado não é o Governo, porque era igual, porque é a máquina. Estavam ou melhor, em boa verdade não é o Estado, é o Ministério da Educação, a máquina do Ministério da Educação. E estavam a tentar matar-vos de duas formas. Uma era, prontos, piorando as vossas condições de ensino, porque a escola inicial era uma escola criada segundo um modelo finlandês, em que aqui as escolas anexas, aqui não, em Lisboa, as escolas anexas ao magistério primário também tinham esse modelo, ou seja, 4 salas, tipo 3 P3. salas estavam unidas, Edifício P3. tipo P3. Prontos, e portanto mudando-vos para outros lados, mas de uma outra forma mais insidiosa, a meu ver, que é atirar-vos para um gueto de vocês parecer que são uma escola de ensino especial. Porque, dado que toda a população ali em volta manda para lá as crianças de ensino especial, até porque nas escolas algumas são rejeitadas, porque não têm ensino integrado, e vocês têm ensino integrado, a dado passo uma taxa, como a que eu ouvi dizer 17%, 19%, parece-me demasiado elevado. Okay? Parece-me demasiado elevado. E isso tem que se refletir depois no nível do ensino. Portanto, esta era uma pergunta que eu gostava de lhes pôr. Até que ponto é que não acham que essa taxa e que o facto de que o Ministério vos atira, com todos os casos, estou convencido, de possibilidades de ensino especial, até que ponto não deve haver uma regulação dessa taxa, e isso não devia estar no contrato de autonomia? Que, de facto, a taxa, por exemplo, não sobe nunca acima de 10%, ou virá a regredir progressivamente até estabilizar nunca acima dos 10%. Bom, este é um ponto. O segundo ponto é, apesar de tudo, a vossa escola existe, tem página na internet há muito tempo, teve várias, em boa verdade, já teve algumas melhores do que outras. Sofremos um autêntico assalto aqui há uns meses. Há 2 meses desapareceu tudo. Desapareceu. Aconselhamos a queixar já existe. É evidente que uma escola do estilo da Ponte, vocês disseram, o professor José Pacheco também diz isso muitas vezes, não pode ser feita outra igual, enfim, não podem ser feitas duas iguais, mas podem ser feitas duas com a mesma filosofia. Sim. E, portanto, eu em relação a isto, queria-vos fazer duas perguntas e com isto acabo. A primeira pergunta é, quantos casos de dissiparidade ou geniparidade ou outra forma qualquer de reprodução ou por imitação é que vocês conhecem em Portugal e, por exemplo, nesse contrato de autonomia que agora foi celebrado aparentemente com 100 escolas, quantas é que vocês acham que têm a mesma filosofia da Escola da Ponte? Embora depois, possivelmente, com estádios de desenvolvimento diferentes, etc. Por outro lado, em relação e esta é a segunda pergunta, a terceira, e para acabar. Em relação a quando vocês dizem que há uma série de escolas com a mesma filosofia no Brasil, eu gostava de perguntar se vocês acham que isso deriva
do facto de que o professor José Pacheco, depois de se reformar, foi para o Brasil, e neste momento está estabilizado no Brasil, se foi por causa disso, ou se foi por questões idiosincráticas ao próprio Brasil, que nasceram uma série de experiências e ele apenas está a ser chamado de vez em quando para fazer consultoria em algum. Eu vou responder a esta última, que, pronto, mesmo antes do professor José Pacheco ter ido para o Brasil, já havia muita procura. Pronto, certamente tem conhecimento, o Rubem Alves. Primeiro houve a questão da ida do Rubem Alves lá à escola, em que escreveu a escola de sonho, ou a escola que eu não imaginei. Escola com que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Exatamente. Pronto. Isso acabou por influenciar bastante. Mas, no entanto, sempre fomos muito procurados. Depois, com a ida do professor José Pacheco, claro que isso acabou por se acentuar. O que é que ele, no fundo, faz? Acompanha uma série de projetos. Mas, para além do José Pacheco, não é? O Brasil é enorme, e o José Pacheco está, neste momento, a viver no estado de São Paulo, mais propriamente mesmo em São Paulo. Pronto, nós recebemos pessoas do Brasil de todos os estados, não é? Aquilo é enorme. O porquê? É assim, eu acho que eles têm sempre, eles não estão nada satisfeitos, porque lá existe, como todos sabemos, não é? Aquela escola de elite particular, que é fantástica, maravilhosa, e depois existe a escola estatal, em que um professor, para ganhar um ordenado mínimo, tem que trabalhar para em 3 ou 4 escolas ao mesmo tempo, e a correr, e em condições horríveis. Pronto. E aí está. Como em todos os sítios, também há pessoas que se revoltam e tentam reformular e tentam se juntar. Há uma série de colégios particulares, mas também há uma série de escolas públicas que estão a refazer-se. Faço-me entender, inclusive, nós chegamos a receber mesmo a visita de pessoas ligadas ao Ministério da Educação do Brasil, de Brasília mesmo. E outro dado é que no estado do Rio de Janeiro há um programa que é financiado pela Unesco para aplicar o método da Escola da Ponte nas escolas públicas desse estado. Acho que, não sei se estou a cometer alguma imprecisão, mas inicialmente foi instalado nas zonas de favela e agora está a alastrar às restantes escolas públicas. Mas lá no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, está a ser financiado pela Unesco. E nós aqui temos uma série, um sem fim de entraves para... Não queria usar a palavra original, não é? Porque a pedagogia do movimento da escola moderna e da Crowley e por aí fora não fomos nós que inventamos, não é? É lógico, isto está consubstanciado numa série de pedagogos e de filosofias pedagógicas. Mas nós aqui, que à partida o Zé conseguiu pôr isto a funcionar desta forma, somos confrontados com uma série de entraves. E num outro país estão a ser apoiados por um organismo reconhecido por toda a gente, que é a Unesco, para poderem pôr em financiamento, para poderem pôr em prática e conseguirem levar a cabo esta experiência. Em termos de, estava a falar de casos gemelados, não é? Poderá ser esta a comparação. Aqui em Portugal eu não tenho dados. Conheço o Colégio de Vizela só. O Colégio de Vizela, neste momento um colégio em Lessa. Também há o projeto de avançar uma escola em Viana do Castelo e temos conhecimento daquele colega que vem... O António, que é aqui de Sintra. Aqui de Sintra. Não sei o nome da escola, mas é numa escola pública. Passa lá algum tempo connosco. É, passa algum tempo. Pronto. E assim, somos muito, muito procurados. Mesmo muito procurados. Aí está, como eu disse há bocadinho, por universidades que têm formação de professores, não é? Pelas ESES, pelas várias ESES, pela Universidade de Minho, pela Faculdade de Coimbra. Por exemplo, quando referiu ao bocado aquilo do acabar, pronto, há uns bons anos, pronto, como todos sabem, agora todas as escolas são sujeitas a uma avaliação externa, de 4 em 4 anos. Nós tivemos a nossa em abril. Correu muito bem, tivemos muito bom, tudo muito bem. Pronto, maravilha. Inclusive, a nível de resultados, muito acima, pronto, porque aquilo está agrupado sobre tipologias de escola, não é? Ou seja, escolas com o mesmo número de alunos, mais ou menos a mesma tipologia de pais, encarregados de educação. Nós era o cluster Cassiopeia. Pronto, então estávamos, os resultados muito bem, e o próprio inspetor disse-nos isso. Pronto.
também nos disse, reconheceu a questão dos NES. Disse, vocês têm que ver que vocês têm aqui uma percentagem descomunal. É assim, é muito difícil, e mais, neste momento a legislação, transferências não, mas matrículas, diz para as escolas públicas dar prioridade aos alunos com necessidades educativas especiais. Não sei, pronto, certamente que sabe. Pronto, tudo bem que nós neste momento, por exemplo, já estamos a chegar a uma fase em que estamos a dizer que não, porque já atingimos um limite tal e em que há necessidades educativas especiais de necessidades educativas especiais, não é? Quando são alunos com o autismo, isso é muito difícil, é mesmo muito difícil. E neste momento temos 4 alunos. Pronto, ou seja, que é muito difícil. É mais difícil até que a própria trissomia 21 ou coisas assim e todas as outras. Exato. Pronto, eles próprios também disseram-nos isso. Por acaso no contrato de autonomia não está limitação nenhuma, porque assim, eu acho que até de certo nem seria legal. Acho que nem seria legal, uma vez que no fundo na legislação diz que temos que dar prioridade aos alunos com necessidades educativas especiais. Se bem que há um limite, não é? A gente chega a um ponto em que o que a gente diz aos pais é assim, e custa-nos muito dizer às vezes que não. Não imagino o que custa mesmo muito. Mas assim, é o que a gente diz, assim, nós aceitamos até ao ponto em que a gente acha que consegue dar resposta. Chegando a um ponto, opá, é assim, nós neste momento temos 30 alunos com necessidades educativas especiais, não é? Ou seja, mais já iria transtornar e interferir com o trabalho. Punha em causa o trabalho, porque assim, são alunas fantásticas, maravilhosas, mas também tem que ter tempo. Tudo bem que ajudam esses colegas e ajudam todos os outros, mas também tem que ter tempo para fazer as suas coisas e trabalhar o seu grupo e desenvolver os seus projetos, não é? Pronto. Mas tenta-se fazer o melhor que a gente pode e anda para a frente. Aqui há uns anos, quando eu há bocado falei na avaliação externa, vou fazer um parênteses. Rural, mas há tudo. E temos muitos alunos, por exemplo, do Porto, que se levantam às 6 da manhã para apanhar o comboio. Temos imensos alunos que vêm de Braga, de Guimarães, de Barcelos, ou seja, à volta. Também temos muitos alunos, graças a Deus, lá da Vila das Aves, Santo Tomé, volta, Roriz, aqui a Carolina, aquela está a dizer Carolina. A Inês está, foi uma aluna que foi de Lisboa para lá, foram para lá viver, estão lá. Bem, é a primeira vez que tenho conhecimento da Escola da Ponte, conheci outras experiências na década de 60, 70, aliás o meu filho mais novo andou numa escola que tem um bocado esta filosofia, que é a Escola da Torre, mas era até o 6º ano. Mas tem um bocado esta filosofia, embora não seja exatamente a mesma coisa, é uma escola particular. Bem, mas a minha pergunta, que já tenho um bocado a resposta, era quantos alunos é que lá andam, mas aí da questão das percentagens cheguei à conclusão que devem ser próximos de 160, é? Não, neste momento são mais, são 183. Pronto, ok. É que os 30 para os 19% dava-me à volta disso. São mais. Está bem. E quantos professores? Neste momento, é assim, a equipa foi reduzida bastante, como todos, quase todas as escolas. Ora bem, na iniciação temos 21 no total. 21, está bom, ok, obrigado. Em termos de percentagens, é semelhante às outras escolas, ou é mais, é menos? Não. É assim, também é algo que está salvaguardado no contrato de autonomia. Ou seja, onde é que é? Como é que é o termo? O rácio. O rácio, sim. Não, é diferente. Bom, Um para 10 e em tutorias, isto é visto mais um bocadinho em termos de tutorias, em que tem alunos com necessidades educativas especiais, era 1 para 5. Claro, pois não. Mas, no entanto, é assim, neste momento, posso dizer que quase todas as tutorias têm 2. Tem mais, pronto. Agora uma outra questão, e esta é muito mais interessada da minha parte, quer dizer, quando fazem a educação pós-valores, e já vi que há aí uma questão fundamental, que é a educação pós-valores, preparar o cidadão, formar o cidadão, ter uma pessoa ativa, consciente na sociedade, que possa, enfim, ser um cidadão exemplar em termos do exercício das suas funções no futuro.
e tem uma parte identitária que me agrada muito, em termos do país, da história, da identificação com o país, como é que assimilam o sentimento de ser portugueses. Eu queria vos perguntar, quando há acontecimentos especiais, ou houve na história portuguesa, procuram assinalá-los na escola com qualquer acontecimento, e agora falo especificamente do 25 de Abril. Quer dizer, deixam correr, fazem alguma coisa, os alunos tomam iniciativas, ou passam nisso como passam no 1º de dezembro ou noutra coisa qualquer? Falar, Carolina, falar. Pronto. Isso depende dos alunos. Como nós falamos um bocado da Assembleia, que é a nossa reunião de alunos, é da que nós decidimos isso. Portanto, nós temos, uma das nossas responsabilidades é datas e eventos. São eles que organizam mais ou menos esse processo. Da mesma maneira que, por exemplo, a Comissão Eleitoral organiza o processo da campanha eleitoral, as datas e eventos organizam o processo da comemoração de alguma data. Portanto, um aluno, esse assunto vai à Assembleia, se nós queremos ou não assinalar alguma coisa, ou o 25 de Abril, como você falou, ou o Natal, que é a próxima comemoração que vem, ou a Páscoa, isso tudo vai à Assembleia. Depois, a partir daí, se for decidido que sim, que nós vamos assinalar, ou comemorar, ou fazer alguma coisa, todos os alunos, ou por tutorias, ou individualmente, dão propostas de o que fazer. Essas propostas vão à responsabilidade das datas e eventos, que fazem uma triagem, agrupam-nas, por exemplo, se for... muitos alunos dão ideias de fazer um workshop de bolos ou de biscoitos, agrupam tudo nesses grupos, workshops ou festas ou desfiles, e isso tudo vai à Assembleia para ser decidido o que é que nós vamos fazer e se vai ser individualmente, se é obrigatório participarem, onde é que vão estar as inscrições, e é esse processo todo até que chegamos à data. Sim, é excelente esse processo de decisão, mas já alguma vez fizeram ou não? 25 de Abril? Sim. 25 de Abril sempre, inclusive. Inclusive. Fomos uma das escolas que tivemos envolvidos nos 80 anos de Zeca Afonso. Inclusive, é assim, quando agora estava a dizer, quanto lá as figurinhas tristes que nós fizemos, nós às vezes também já fizemos surpresas, ao contrário. Algumas foram eles, não é, que propuseram, já fizeram dramatizações, poemas, vários tipos de celebração de 25 de Abril. É mesmo muito trabalhado. Mas houve um ano, já por 2 anos, mas o primeiro ano foi surreal. Fizemos uma surpresa. Fantasiámos-nos todos de professores mesmo ao tempo do Salazar. Pusemos o Cristo, a figurinha do Salazar, de batinha, bandeira. Pusemos as carteiras, pronto, as carteiras estavam tudo em grupo, pusemos tudo em fila, então devia ver a cara deles, eles estavam-se a passar. Aqui esta senhora era uma das inspetoras. Então imaginem que os professores todos de fato, nós todas vestidinho, tudo de bata, tudo ali com o cabelinho muito arranjado, e tudo muito ruim. Toda a gente teve que cantar o hino, toda a gente teve que rezar, levámos orelhas de burros, a régua, pronto, tudo. Perguntar a tabuada, os rios, aquelas coisas, exatamente. Mas foi surpresa, aquilo foi surreal. Eles ao início, alguns começaram a chorar. Levaram a régua dos 5 olhos, hein? Não chegámos a tanta. Mas levámos as orelhas de burro e pusemos em alguns. Sim. E foi por acaso, foi uma celebração muito engraçada. Pronto, mas já houve várias mesmo, sei lá, dramatizações, canções. Eles fazem sempre pesquisa. Fazem sempre pesquisa sobre isso. Mas não é só sobre isso, é sobre tudo que tem a ver com, sei lá, a ostentação da independência. Tudo. Pronto, há uma grande valorização. Fico muito satisfeito com isso e estamos à vossa disposição para ir lá este ano, se quiserem, os militares do 25 de Abril. Ai, que bom! Ai, muito bem, muito obrigada. Que é bem preciso. Andei este ano em Viana do Castelo, nas escolas, exatamente, e fiz uma provocação, que é fazer no mínimo. Porque é que somos portugueses e não somos galegos? Muito bem. A questão da identidade nacional. Exatamente, mas sabe que nós temos lá a Póvoa de Linhoso muito perto, e a Teresa esteve lá fechada. Eu queria fazer só uma pequena brincadeira, que espero que o Sr. Almirante não me leve a mal. Quando disse a educação para os valores, eu fiquei a pensar, e o que eu acho engraçado na Escola da Ponte, e acho graça a vocês terem referido isso, é que eu acho que eles não fazem educação para os valores. Eles fazem educação
nos valores. Eles põem as pessoas a viver os valores. E, portanto, é que há aí uns sítios onde se faz cadeira de educação cívica, não é? Cadeira de educação cívica, mas não se ensina nada, porque aquilo é uma coisa chata e não sei o quê. Não, aqui vive-se a cidadania. Essa... E vivem o processo de decisão Todo, é assim, é tudo muito, como a Carolina disse, pronto, por exemplo, mesmo isso dos eventos passa pelos alunos, as visitas passam pelos alunos, eles têm uma ação prática mesmo no terreno de todo. E outra coisa, são muito rigorosos connosco. Muito. Deus me livre se a gente falha. Às vezes a gente também se passa um bocadinho e eles... Posso? Bem, basicamente eu tenho duas perguntas para vocês. Pedia que fossem um bocado sucintas porque eu tenho de apanhar o shuttle e já está muito em cima da hora. Nós também temos que ir para o norte. Pronto, exato. A primeira é, pelo que eu entendi, os alunos autopropõem-se para fazer a avaliação às cadeiras, certo? Como é que isso funciona quando é os exames? São os professores que dizem, se calhar está na altura de tu te candidatares a um exame do 9º ano? Porque na prática não existem turmas, mas teoricamente existem, certo? Pronto, isso eles não se propõem. Isso é mesmo a coordenadora de exames, que por acaso fui eu durante 4 anos, mas não sou este ano, safei-me disso, que é a própria escola que tem que fazer a inscrição numa plataforma. É o que eu digo ao Big Brother. O Big Brother. Eles não têm escolha, percebe? Pronto, tudo bem que os pais podem ter a liberdade de não os levar. Mas, pronto, nessa parte não temos escolha. Agora, assim, há um cuidado, e houve esse cuidado, e principalmente ano passado, vou dizer, foi uma coisa horrível ver os meninos pequeninhos do 4º ano a serem sujeitos, em filinha, mas a assinar um documento completamente ilegal. Como é que um jovem com menos de 18 anos vai assinar uma declaração assim como não tem nenhum telemóvel nem nenhum dispositivo eletrónico? Se tivesse um encarregado de educação ao lado, eles foram obrigados a fazer isto. Mas eles eram obrigados a apalparem-se à nossa frente. Nós não nos apalpamos, mas eles eram obrigados a fazer isto. Isso foi surreal. Isto eu acho que foi quase voltar ao tempo da ditadura. Desculpem, é assim. Eu não digo que mais cedo ou mais tarde eles têm que ser confrontados com situações de prova, porque nós na vida somos confrontados. Mas eu acho que não é a forma mais interessante de avaliar alguém. Não é. Disso eles têm que fazer. Agora, a escola também tem o cuidado, e tivemos esse cuidado, de fazer simulações, de os ajudar um tempo antes, dizer, pronto, nesta situação, o que é que tens de preencher, não é? Porque assim, verdade seja dita, há muitos adultos que não sabem preencher um inquérito, seja lá o que for. Infelizmente. Seja lá o que for. Muitas vezes acontece isto. Eu já vi colegas minhas, no tempo dos mini concursos, que elas não sabiam preencher aquilo. Pronto, é surreal, não é? Isto é surreal. Acontece, pronto. E houve esse cuidado. Houve esse cuidado. No 6º ano a mesma coisa, de fazer algumas simulações, propomos para casa, facultámos todo o tipo de material, porque não é, está tudo, o GAF está tudo, dispõe tudo na net e nós imprimimos, eles podem imprimir, dispomos disso tudo, não é? Assim, porque eles não têm que ir numa situação inferior aos outros, não é? Os outros já estão fartos e cheios de fazer testes e pronto. Eles têm essa possibilidade de se ir preparando, mas é assim, o que a gente lhes diz é assim, tu não tens que pensar no exame. Todas as avaliações que fazes quinzenas, estás-te a preparar para o teu conhecimento. E depois, pronto, depois há de correr bem, está. Ok. Pronto. Sim, ainda falta, tenho mais uma, que basicamente é... se tem alguma noção do que é que os alunos sentem, aqueles que depois continuam a escolaridade no secundário, para se adaptar a um novo método, porque no secundário é um método totalmente diferente daquilo que levam até ao 9º ano na escola. Vai falar a Carolina, que tem a Carolina e a Inês um bocadinho também, porque a Carolina tem um irmão que agora está na faculdade e a Inês tem um irmão que está agora no... E que se estiveram na Escola da Ponte também, já agora? Sim, ok, pronto, e é só isso, obrigado. Pronto, eu pessoalmente não tenho receio de para o ano, quando eu for passar para o 10º, da mudança, sinto que estou preparada e que não vou ser, pronto, não vou sentir muito, talvez pressão por causa dos testes e isso, mas que não vai ser uma mudança muito drástica. Relativamente ao meu irmão, eu também não senti dificuldades, por isso
ele também pode me ajudar em alguma situação, porque como também acho que vou para a mesma escola que ele andou, por isso vai ser fácil, ele pode me ajudar, por isso nesse aspecto acho que depende muito dos alunos e do que é que eles tiraram a partir daquilo que aprenderam na escola, da ponte, portanto depende de cada um. O meu irmão já andou numa escola tradicional e depois foi para a escola da Ponte. E ele depois, no décimo, acho que se habituou bem, foi tirando boas notas. Portanto, acho que se habitua facilmente. Obrigado. Mais alguém quer? Queria só fazer uma pergunta. Como é que são escolhidos os tutores pelos alunos? No início do ano, nós escolhemos o nosso professor tutor. Existem vários professores para cada núcleo e nós, dentro desse núcleo, escolhemos 3 professores com os que queremos e depois os professores vão vendo com as escolhas dos alunos e depois os professores chamam as tutorias. Sim. Ok, muito obrigado então e gostaríamos